Bom, então, usando estes pontos que temos disponíveis, digamos, na internet, mas você simplesmente procurando quadratura gaussiana na internet, você pode ter tabelas dos pontos e os nós no intervalo 0, 1, e sabendo como trasladar a qualquer outro intervalo 0, 1, vamos fazer, então, nosso algoritmo, um algoritmo que é bem simples de fazer, de quadratura gaussiana, em Python, não? Então, o primeiro que eu coloquei foi em um array, coloquei os pontos da quadratura 2, que são estes dois, mais ou menos 1 sobre raiz de 3. Aqui está o menos e aqui está o mais, são os dois pontos. E a cada ponto, na mesma ordem, neste caso os pesos são 1. O A0 e o A1 foram 1. Digamos que também coloquei aqui a quadratura 3, que era o ponto era 0. Raiz de 3 sobre 5, o você poderia colocar este se você quiser, menos raiz de 3 sobre 5 e más raiz de 3 sobre 5, e a cada no corresponde um peso. O peso de 0 é 8 novenos, que é este que está aqui. O peso dos outros dois é 5 novenos, então 5 novenos para o segundo e 5 novenos para o terceiro, e aqui coloquei esses valores que estão aqui na 4, com seus respectivos pesos. O único importante aqui é manter a ordem de não com o peso, não? Então vamos dizer que queremos fazer a quadratura 2. Vamos definir quadratura 2 pontos. Então você precisa uma função, precisa um intervalo AB, e o que vamos fazer? A primeira coisa que vamos fazer é pegar os pontos da quadratura 2. Sim? Os pontos vão ser os pontos da quadratura 2 e os pesos vão ser os pesos da quadratura 2. Então, os pontos vão ser os pontos quadratura 2 e os pesos vão ser os pesos quadratura 2. E o primeiro que vou fazer é aplicar a mudança de variável, porque se o intervalo não está entre 1 e 2, tenho que fazer uma mudança variável. Então, qual é a mudança de variável? Lembra que a mudança de variável não era outra coisa que bom, vou escrevê-la aqui. É x igual a b menos a dividido 2 vezes t. Então, vou calcular isso nos pontos e somar com b mais a dividido 2. b mais a dividido 2. Lembra que isso no livro de Arenales está contemplado, essa mudança de variável está contemplada aqui no primeiro, na página, aqui está. E já no vídeo passado falamos sobre isso. A primeira coisa é mudar de variável, agora estou no intervalo 1, 2, e agora a única coisa que eu tenho que fazer é calcular isso nos pontos, isso eu já fiz aqui. Agora eu preciso calcular f, função calculada em pontos. Então, o que eu preciso fazer? Preciso fazer f, a função, que chama a função, e calcular nos pontos mudança de variável. Aqui é importante que estes pontos eu coloquei como um arranjo de NumPy, assim ele vai calcular componente por componente, não? E por fim, eu vou retornar, fazer multiplicar A0 por f de t1 mais multiplicar A1 por f de t, desculpa, multiplicar A0 por f de t0 mais multiplicar A1 por f de t1 é o mesmo que fazer o produto ponto, np dot, de a função calculada nos pontos com os pesos. Poderia colocar aqui os pesos, aqui
colocar a função calculada nos pontos e aí já teria minha fórmula quadrática. Vamos conferir que nossa fórmula coincide com o exemplo que está aqui no livro. O exemplo aqui, o exemplo 5.8, ele quer calcular a integral de 1 a 3 com 2 pontos. Eu acabo de fazer. Então, aqui está minha função f, é 3np-eax. E vou calcular minha quadratura com 2 pontos da função que chamei f, e o intervalo vai de 1 até 3, como indica aqui o exemplo. Quando faço Shift Enter, no is not defined. Não, eu coloquei no e era NP. Quando faço Shift Enter, agora sim, dá 51.93, que era exatamente o valor que está aqui. Bom, se eu quero fazer o mesmo exemplo, só que agora com 3 pontos, eu poderia mais ou menos copiar esta daqui. Agora tenho meus pontos na quadratura gaussiana de 3 pontos. E a única coisa que mudaria aqui é que agora eu vou usar os pontos da quadratura 3 e os pontos da quadratura 3. O resto é exatamente o mesmo. Agora sim, eu quero fazer com 3 pontos entre 1 e 3, dou Shift Enter e agora dá 51.103. 51.103, que é exatamente este valor que calculou aqui o livro, não? Se eu quero fazer com 4 pontos, eu faria exatamente o mesmo. E aqui vem uma das ideias que quero implementar hoje, e é como fazemos uma função para não estar repetindo isso, se eu quero com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9. Então, para não estar, cada vez que você quer os pontos, supondo que você já tem os pontos, de alguma forma você conseguiu os pontos, uma forma boa para implementar todos estes, esta função em uma única, com n pontos, é adicionar mais um parâmetro aqui, e aqui vou chamar quadratura, vou chamar simplesmente quadratura gaussiana. Sim? Só que agora eu tenho que dizer que quando n de 1 pegue, que quando n de 2 pegue quadratura 2, que quando n de 3 pegue os pontos da quadratura 3, quando n de 4. E se eu tenho mais pontos aqui, ele tem que escolher quais são os pontos e quais são os pesos. Para fazer isso, o que eu vou fazer é, vou criar um dicionário, se chama. Então, eu vou chamar estes quadratura n. Vou chamar quadratura n maiúsculo, não? Então, vou criar um dicionário. Um dicionário se cria com seus corchetes, com estas chavezinhas. Então, eu vou dizer, quando o 2, vou associar ao 2, eu vou associar os pontos 2, vou associar uma tupla. A primeira componente vão ser os pontos da quadratura 2. E a segunda componente vão ser os pesos. Eu preciso saber quais são os pontos e quais são os pesos da quadratura 2. Sim? Ao 3, vou fazer o mesmo, só que agora com os pontos da quadratura 3 e os pesos da quadratura 3. E ao 4 também vou fazer o mesmo. Vou evitar esse espaço, esta vírgula. Aqui vou colocar 4. Aqui vou colocar 3. Aqui vou colocar 3. Aqui vou colocar 4.
Então, eu tenho a quadratura enésima. Se eu quero continuar conseguindo aqui pontos, vou simplesmente colocando esses pontos. Isso é simplesmente uma ideia para que não precisemos estar, para cada número de pontos, fazer uma quadratura distinta, não? Então, agora, quais são os pontos e quais são os pesos uma vez que eu dou o número de pontos? O que eu tenho que fazer é ir aqui, ir à quadratura, n, e dizer me dê o que está guardado no lugar enésimo. Então, quando eu coloco aqui n igual a 2, ele, e calculo quadratura 2, ele vai me dar uma tupla. A primeira coisa que me vai dar são os pontos da quadratura e a segunda coisa que me vai dar são os pesos da quadratura. Quando eu coloco 3, então me vai dar primeiro isto e depois isto aqui. E assim por diante. Então isso me evita realmente fazer muitas funções que não preciso fazer. Agora eu posso apagar esta daqui, vou chamar quadratura gaussiana f3 de 1 a 3, digamos com 2 pontos, isso dá exatamente o mesmo resultado. E posso fazer de 1 a 3 com 3 pontos e dá este outro resultado que dá exatamente o mesmo. Então, observa que estou repetindo exatamente os mesmos resultados que tinha antes, ok? Não preciso estar mudando de nome da função. É importante que aqui, para eu poder imprimir esto e esto ao mesmo tempo, possivelmente se você fez Shift e Enter, somente aparece este resultado. Isso é porque eu estou usando este comando print para mostrar todas as celdas. Se você quer ver e não quer colocar esse comando, simplesmente coloca print aqui e print aqui e dá exatamente o mesmo, não? Olha que o formato é distinto, mas não. Então, esse era o que tínhamos que saber de curvaturas. É importante saber que isto existe, mas temos ainda mais um atalho. Em SymPy existe uma livraria que se chama SciPy, e em SciPy tem uma função que se chama Integrate, e em Integrate poderíamos importar um módulo que se chama quadratura. Quadratura. Eu acho que é assim. Ah, não, desculpa, aqui é o from. From SciPy Integrate Import Quadratura. Então, esta já é uma função predeterminada em Python. Isso vai possivelmente poupar você pesquisar qual é a quadratura gaussiana para 5 pontos, para 6. E observa que, seguindo esta função, que é 3 vezes EAX, eu posso perguntar-lhe a ele quadratura, qual é a quadratura de f de 1 a 3? Ele já tem um número de pontos predeterminado, não tenho que dizer quantos pontos são. E ele calcula essa quadratura, a quadratura dá 51 pontos, esse vai ser o valor da integral e este vai ser mais ou menos uma aproximação do erro. Olha aqui o valor exato dessa integral. Neste caso, a gente pode calcular o valor exato, como mostra o livro, dá 3 vezes np, ponto exponencial de 3, menos np, ponto exponencial de 1. Esse valor, quando o computador faz, dá isto, e compara esse valor com este valor, é impressionantemente acertado. Até a casa número, até esta casa, é impressionantemente acertado. Com 3 pontinhos, a gente fez muito bom trabalho. Porém, este comando SciPy Quadrature
pode ajudar você a fazer integrais numéricas.